das Estrelas do Balé Nacional, falarmos um bocadinho de nós. Vocês já me conhecem a mim porque tenho estado aqui a fazer todas as entrevistas e a estar nestas conversas, mas existe mais por trás destas conversas e é isso que nós hoje vimos aqui mostrar, vimos dar-vos a conhecer as minhas colegas que se juntam a mim e que se juntaram a mim neste projeto e estamos juntos para desenvolver este projeto. Portanto, vou passar por me apresentar a mim. O meu nome é Francisco Moraes e sou diretor das Estrelas do Balé Nacional e atualmente sou bailarino na Companhia Nacional de Bailado. Beatriz? E olá a todos, desculpem pelo atraso. Eu sou a Beatriz Costa, sou vice-diretora dos Estrelas Balé Nacional, e trabalho em Barcelona, no Balé da Catalunha. O meu nome é Catarina Abreu, eu atualmente estou a estudar na Universidade de Codarts University em Roterdão e sou diretora da organização dos Estrelas do Balé Nacional. Pronto, lembrando a toda a gente que podem ir enviando perguntas durante a nossa conversa. Vai ser uma conversa bastante livre, também vamos ler algumas perguntas que nos fizeram durante a semana. Mas para começar, vamos se calhar dar-nos a conhecer ainda melhor. E Beatriz, se calhar começa por apresentar-te e dizer como é que começaste a dançar e como é que isso te levou até aos dias de hoje. Eu comecei a dançar com 3 anos e foram os meus pais que me meteram na dança, porque eu, quando era pequenina, estava sempre a dançar em casa e assim. Então eles decidiram, ai, ela dança demasiado, vamos, mas é pôr no balé. E eu acho que só se podia entrar com 4 anos, mas não sei, deixaram-me entrar com 3, então comecei com 3. E depois, aos 11 anos, entrei no conservatório, em Lisboa, e foi onde me graduei, em 2019. E depois comecei a trabalhar no Balé da Catalunha, quando saí da escola, e ainda estou cá. Eu comecei a dançar em Aveiro, eu sou natural de Aveiro, comecei a dançar lá com 6 anos, mais ou menos, e depois a partir daí foi muito natural para mim, fui seguindo muito o que sentia, o que gostava de fazer, portanto fui crescendo na dança, até que chegou ao ponto em que queria que fosse uma coisa mais a sério, portanto candidatei-me, fiz as audições para o conservatório quando tinha 14 anos. E depois foi uma questão de momentos, foi muito interessante a minha passagem no conservatório, gostei muito e hoje em dia trabalho na Companhia Nacional de Bailado, onde também estou a gostar muito de trabalhar, apesar destes tempos difíceis que nós passamos, também estou a gostar muito de trabalhar lá. Eu comecei a dançar, a minha mãe, começando pelo princípio, como é óbvio, a minha mãe sempre adorou dançar e é apaixonada pela dança também. E quando eu tinha cerca de 2 anos, ela viu uma aula para mães e filhas, balé mães e filhas, e achou piada a nós participarmos nessas aulas e a partir daí foi aquele bichinho que continuou sempre a crescer e no colégio eu também fazia dança e depois quando tinha 9 anos ia fazer 10 concorri para o conservatório onde fiz os 8 anos e me graduei em 2019. Atualmente continuo a dançar em Roterdão, na universidade, para aperfeiçoar a minha técnica e também para ter mais experiência fora do meu país. Sim, com a minha professora, com a minha primeira professora que está aqui a assistir agora, me mandou um beijinho também. Estou a sentir isto muito sério e eu não estou a gostar disto muito sério. Portanto, vamos avançar aqui um bocadinho e vamos começar a falar de como é que surgiu este projeto, que foi uma das perguntas que nos fizeram durante a semana e que era uma pergunta que nós não podíamos passar à frente, obviamente. Portanto, vou começar eu por falar, porque a ideia surgiu aqui de mim, mas depois tive que ter o conselho maravilhoso e a aprovação destas duas meninas, explicando que nós andámos na mesma turma do conservatório, somos muito amigos, fazemos muita coisa juntos e gostamos muito uns dos outros, portanto, isto foi, para nós ser este grupo, foi uma coisa muito natural de acontecer e foi, sinceramente, como nós achávamos que tinha que acontecer, era desta forma, se fosse para lançar um projeto destes. Portanto, muito simplesmente, o que aconteceu foi, durante a primeira quarentena, com o tempo livre que nós tínhamos sem saber muito bem o que fazer, o que surgiu uma ideia, porque via várias coisas online, de várias galas de balé, vários workshops com professores convidados, também nós mesmos
já os tínhamos feito em cursos de verão, fora do país e coisas desse género. Portanto, foi uma coisa que me surgiu na cabeça e eu liguei primeiro à Catarina e disse assim: Catarina, olha, eu tenho aqui uma ideia, talvez possa parecer um bocadinho louco, mas diz-me lá a tua opinião. E a ideia era montar um projeto que conseguisse fazer galas de balé, fazer workshops, fazer palestras sobre a dança e que juntasse várias pessoas do país. E pronto, e aqui passo à Catarina para dizer o que é que ela acha na altura sobre o meu telefonema. Então, quando o Francisco me ligou na primeira quarentena a falar deste projeto, eu estava numa altura de exames e andava bastante preocupada com isso. E quando ele falou do projeto, foi uma maneira que eu tive de desanuviar um bocadinho e de sonhar um bocadinho com o Francisco. E a partir daí, numa espécie de uma brincadeira, começou a crescer e a crescer e a crescer e começou-se a tornar uma coisa séria e realmente num sonho que nós estávamos a perceber que podia se tornar realidade e que se podia concretizar por mais maluco ou radical que fosse pessoas da nossa idade, de 19 e 20 anos, a tentarem criar um novo projeto. Mas eu sabia que eu e o Francisco sozinhos éramos demasiado sonhadores para o conseguirmos fazer. Isto era muita parte do sonho. Nós os dois já é muita parte do sonho. E não ia correr bem. Nós precisávamos de alguém mais racional, mais com os pés bem coladinhos à terra. E foi aí que eu peguei no meu telefone e disse assim: pronto, vamos agora ligar então à Beatriz. Exato. Com medo, porque uma coisa era nós dois a sonhar, isto estava para fazer assim, estava para fazer assim. E a Beatriz ia dizer assim: pronto, meninos, isto aqui não é Alice no País das Maravilhas, não é? Isso não dá para fazer tudo assim. Sim. Mas ligámos e Beatriz, qual é que foi a tua reação nesse momento com esta ideia? Eu acho que primeiro foi só o Francisco que me ligou. E sei lá, foi à noite, então ele veio com esta ideia de vamos fazer um projeto e vamos fazer galas e vamos fazer workshops. E eu, o que é que tu estiveste a fazer? De onde é que isso veio agora, do nada? E ele, sim, mas isto vai dar e não sei o quê. Eu já estive a falar com a Catarina e nós já estivemos a ver imensas coisas e teatros e que professores é que nós gostamos e montes de ideias. Logo fiquei naquela de ok, sim, mas isto não sei, acho que não vai dar em nada, não é? É mais uma ideia daquelas loucas que o Francisco tem às vezes. Mas depois, já não sei, um dia ou dois depois, nós fizemos uma chamada todos em conjunto. E vocês estavam mega empenhados, a Tita já estava a fazer documentos em Word com listas e o que é que nós precisamos para fazer e o que não precisamos. E eu claramente vi, eu acho que eles estão mesmo a falar a sério. Então eu decidi, não, calma aí pessoal, isto não é assim só sonhar e é muito giro. Então eu tive que entrar e dizer assim, ok, não, vamos fazer isto assim, 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 assim. E acho que desde então, por exemplo, tem vindo sempre a ser assim. Por exemplo, vocês têm uma ideia ou assim, e eu tento, calma-te, mas temos que fazer assim, com cuidado. É quase o produto final. Nós temos uma ideia de que é que queremos de produto final e a Beatriz é mais ou menos quem nos guia. Também para não esquecer, desculpa só, Tita, para não esquecer, porque nós estamos aqui os três, mas na realidade também temos uma grande ajuda, que é a do João. O João que surgiu através de ele próprio se prontificou a dizer eu tenho estas qualidades, sei fazer algumas coisas com transmissões e coisas de vídeo e pronto, e ele é e tecnologia. E tecnologias, coisa que eu percebo muitíssimo tecnologias, e o João é que disse logo, não sei o que, eu quero-vos ajudar, se vocês precisarem eu quero-vos ajudar. Eu obviamente pensei, ok, claro que sim, e então apesar do João não estar aqui connosco na live, o João também faz parte da nossa equipa e é quem nos tentado a ajudar bastante para também dá tudo muitas isto ser possível. ideias. Sim. A opinião dele é super importante para nós. Sim, diz lá, Tito, o que é que ias dizer antes de eu te interromper? Desculpa. Eu ia dizer que eu acho que quando este projeto foi criado, ou a ideia surgiu, eu acho que nós tivemos uma fase em que andámos muito a sonhar e que não estávamos a pensar muito alto, sim. Exato. E também não estávamos a querer aceitar que, espera aí, isto vai acontecer. Nós realmente estamos a pensar em fazer isto. E quando realmente demos o primeiro passo para começar algo, que foi, sobretudo, começámos as nossas redes sociais e divulgarmos
aquilo que nós estamos a propor e o que nós queremos fazer. Acho que a primeira vez, eu pelo menos, quando a primeira fotografia foi publicada, eu senti aquilo, ok, é agora. Ok, Shit yeah, got agora, real. agora é sério. É agora que isto vai Sim, Não, começar. sim. até porque essas coisas tiveram todas uma preparação. Apesar de ser Sim, sim. só, mais ou menos, a nossa rede social, nós tínhamos estado a preparar o PPL já desde o início de dezembro, se não me engano. A Beatriz esteve a fazer Sim. toda a documentação para podermos concorrer à nossa angariação de fundos. Portanto, aquilo assim, portanto, aquilo nós tivemos desde o início de dezembro já com estas conversações e com esta ideia que queríamos esta angariação de fundos e depois começámos a pensar, ok, vamos ter que ter uma rede social para conseguir divulgar as coisas. Portanto, e foi logo a seguir à passagem de ano. Nós na passagem de ano estivemos juntos sem trabalho e depois a seguir foi dia 1 ou 2, foi tipo assim, pronto, agora vamos ter que trabalhar à brava. E Fazer foi uma aí que reunião e começámos, tudo mais. tivemos que fazer uma reunião e começar a decidir o que é que queríamos fazer. E agora ia passar para a Tita, ia começar para me explicares porque é que para ti, porque é que para ti este projeto é importante e o que é que tu queres fazer com o facto de estarmos a criar este projeto. Para ti, qual é aí sim a ideia inicial? O que é que tu pretendes Então, que isto seja? eu tendo vários amigos estando no conservatório e vendo várias pessoas de norte a sul do país a mudarem-se para Lisboa para realmente conseguirem seguir o seu sonho ou trabalharem para o conquistarem um dia, eu sempre senti que há sempre espaço para mais, há sempre espaço para divulgar mais dança, fazer mais espetáculos, workshops, galas, qualquer coisa de norte a sul do país. Eu acho que está tudo muito concentrado em Lisboa, na capital, onde eu sou, e eu acho que pode haver mais coisas, há sempre espaço para mais, e eu sinto que há falta de iniciativas para tal. E pronto, para mim o projeto é isso, é um bocado também mostrar que nunca é suficiente e que nós devemos ser ambiciosos o suficiente sempre para querer mais e fazer mais. E pronto, é isso, resumidamente, é isso para mim o projeto e também para mostrar a quantidade de talento que nós temos em Portugal, mas não só em Portugal, como também temos fora do nosso país imensos bailarinos talentosos que infelizmente tiveram que sair, ou não infelizmente, Ou muitos deles felizmente, também. sim. Sim, infelizmente ou felizmente, muitos também é a opção pessoal, mas também para mostrar a quantidade de talento que nós temos fora. E apesar de eles não estarem a contribuir para a arte no nosso país, eles estão a representar o nosso país fora. E para ti, Beatriz, o que é que significa este projeto? E porquê é que acreditaste que este projeto devia ir para a frente? Sim, no início, desenvolver este projeto foi mais no sentido em que eu queria que houvesse e que nós conseguíssemos criar uma plataforma que conseguisse desenvolver galas e workshops da maneira que nós vimos muito como fazem no estrangeiro. Por exemplo, a Rússia tem imensas galas, a Alemanha, tipo, No pela Japão? Europa fora, Japão, Estados Unidos, eles fazem imenso este formato de galas e de convidar bailarinos de vários sítios e tê-los todos juntos neste espetáculo, junta toda a gente de vários países e que possam mostrar ao público por exemplo, o melhor do melhor, e que o público consiga ver que não é só na Alemanha, na Rússia, no Japão, que existe este talento todo e estas qualidades todas. Portugal tem imenso isto e sinto que até agora não existisse assim uma organização em que o objetivo seja este. Óbvio que há galas de dança e há muitos projetos a serem desenvolvidos ao mesmo tempo. E não é de todo o nosso objetivo tirar o valor desses projetos. O nosso objetivo é sim contribuir, como a Catarina disse, Há sempre contribuir espaço para mais. Exato. Sim, mas o meu ponto de vista foi isto, de ver no estrangeiro tanto este formato de gala acontecer e por que não desenvolver algo do género em Portugal e com bailarinos portugueses. Sim, nós também temos vários teatros, como disseste, Bia, nós temos vários teatros no país, teatros lindíssimos que têm a capacidade de
de fazer este tipo de projetos e realmente nós temos todas as capacidades e oportunidades para os fazer e nós estamos só a agarrar uma oportunidade que o país já nos deu. Na minha visão é uma coisa um bocadinho mais pessoal e também foi daí que surgiu a ideia mesmo, que foi enquanto miúdo e como eu vivia em Aveiro, não é uma coisa muito central e não, hoje em dia já mudou bastante, ainda bem. Na altura não tinha muito acesso à cultura, não tinha. Eu lembro-me de ter que vir a Lisboa para ver a Cinderela no Teatro Camões. Pronto, uma pessoa tinha que se deslocar imenso para conseguir ver um bailado. E eu vi este bailado para aí com 11 anos, talvez. Portanto, só muito tarde é que eu vi pela primeira vez balé profissional, por exemplo. E para mim isso faz muita impressão as crianças não poderem ter acesso à cultura, à arte. Portanto, para nós, a ideia também deste projeto é conseguir pegar num grupo e conseguir espalhá-lo pelo país, não fazer as coisas só em Lisboa, não fazer as coisas só no Porto, não fazer as coisas só no Algarve. Conseguir chegar ao máximo de pessoas possível, ao máximo de crianças, principalmente. O que nos move muito são os jovens adolescentes que estão a querer profissionalizar-se. Imaginem o que é uma criança de um rapaz, falo agora num rapaz de 10 anos, que não sabe se quer ou não seguir dança e ainda por cima sofre montes de preconceito, infelizmente, e não sabe ou não se quer seguir dança e nem consegue perceber se isso é uma realidade que eu possa querer fazer. Portanto, eu acho que este projeto vem nesse sentido, querer alterar um bocadinho esse problema, entre aspas, que temos na nossa sociedade. Mas a ideia foi-nos aqui um bocadinho alterada, não é, meninas? Nós tínhamos pensado numa coisa e a coisa E começou a se surgiu chamar. outra. Diz lá, Beatriz, no que é que nós tínhamos pensado inicialmente. Já deste um bocadinho, já falaste um bocadinho, mas o que é que nós tínhamos pensado Sim. inicialmente? Sim, a nossa ideia inicial era mais fazer este formato de gala, poder convidar vários bailarinos de várias companhias da Europa ou do mundo que estivessem espalhados, que nós conhecíamos, por exemplo, pela escola, conhecemos imensos ex-colegas nossos que estão em várias companhias do mundo e gostaríamos imenso de os convidar e de fazer estas galas acontecerem e depois, óbvio, que também desenvolver neste fim de semana, mais ou menos, um dia ser dedicado a workshops no sentido mesmo de trazer a dança e as aulas às crianças e as crianças verem que é possível, depois no final, por exemplo, era mais ou menos sexta, sábado, como nós tínhamos falado, no sábado à noite haver esta gala em que as pessoas envolvidas nos workshops terem acesso a ver que o resultado final, por exemplo, depois destes anos todos de trabalho, o que se consegue conseguir, o que se consegue conseguir, desculpa, o que se consegue atingir depois de tanto trabalho na área da dança, sim. Mas depois vimos que, calma aí, pessoal, eu tive que chamar a não vai. razão. Estamos no meio de uma pandemia, calma aí, isto não pode ser assim como nós estamos a Nós pensar. tínhamos notado, eu e a Catarina tínhamos notado, juro que tínhamos notado. Mas Mas estávamos um Nós bocadinho estávamos na acima disso. esperança, nós como toda a estávamos gente achava que Sim. isto ia passar muito mais rápido do que o que está a acontecer, mas pronto. Então nós começámos a pensar, temos que arranjar outras alternativas ou ter outras ideias. E este segundo confinamento em Portugal, porque, como vocês disseram, a Beatriz está em Barcelona, a Catarina está em Roterdão, mas aqui o nosso interesse principal é para os jovens adolescentes cá em Portugal. E com este segundo confinamento em Portugal, decidimos tirar de uma coisa má, conseguimos tirar uma coisa boa, que foi estas novas iniciativas que nós tivemos. Queres falar um bocadinho sobre elas, Tita? sim, como o Francisco disse, nós com o segundo confinamento em Portugal, nós vimos uma oportunidade para também divulgarmos mais a nossa ideia e o nosso objetivo e também expandirmos a nossa plataforma a um maior número de pessoas. E foi assim que surgiu a ideia das aulas online e das conversas com diversos convidados. Estava toda a gente fechada em casa, tanto os bailarinos convidados que deram aulas como os alunos, estava todos fechados em casa, por isso estávamos todos em pé de igualdade, com espaços reduzidos, demasiado tempo para preencher, porque não havia nada para fazer. E foi assim, nós trouxemos bailarinos que puderam
mostrar um bocado mais de que a contemporânea trouxemos bailarinos que pudessem mostrar a sua maneira de se moverem, o seu estilo de movimento e partilharem também o que aprenderam ao longo dos anos. Tantos bailarinos que atualmente estão na Companhia Nacional de Bailado, como bailarinos portugueses que atualmente estão a viver em Roterdão, na Suíça, Alemanha, em vários cantos do mundo. Também tivemos convidados que atualmente vivem no Brasil. E depois com as conversas foi também ouvirmos testemunhos de pessoas, o que para mim sempre foi bastante importante, porque eu sinto que a meio da minha educação houve uma falta que eu sabia que dançar era o meu sonho, mas eu não sabia o que fazer para fazer isso uma carreira. E eu acho que a mim sempre me faltou aquelas pessoas que viessem e dissessem: eu estudei aqui, eu depois fiz isto e fiz aquilo e tentei isto, e a panóplia de coisas que uma pessoa pode fazer que não tem noção, mas que se tiver alguém do outro lado que já experienciou e que já viveu aquele momento e explicar como fazer, uma pessoa sente-se muito mais confortável, porque uma carreira de bailarino não é propriamente uma coisa fácil. Nós temos que sempre andar à procura e à luta para arranjar trabalho, e às vezes não é só ser, às vezes nós podemos nos formar na área da dança e se calhar descobrimos que queremos ser coreógrafo, mas como é que uma pessoa é coreógrafa? E por isso é que também nós trazemos às nossas conversas não só bailarinos, mas professores, coreógrafos e toda uma diversidade de pessoas nesta área. No total foram, este fim de semana, dia 20, vai fazer exatamente 2 meses desde que fizemos a nossa primeira aula, ou a nossa primeira entrevista, já não lembro o que é que foi primeiro, penso que tenha sido a entrevista numa quarta-feira, com o Miguel Ramalho. Vai fazer exatamente 2 meses que começámos as nossas entrevistas e aulas online, e vai terminar nesse dia 20. E no total trouxemos 27 convidados entre as conversas e também para dar a aula, até porque alguns deram aula e fizeram conversas. Portanto, nós também estamos muito felizes com esse resultado. Chegámos a ter fim de semana com mais de 200 alunos por fim de semana, e então ficamos muito contentes com esse resultado, de ter conseguido trazer tanta gente diferente, como estavas a dizer, Tita, desde bailarinos a coreógrafos, a professores, também para termos assim, para conseguirmos chegar a mais gente interessada no assunto. E este fim de semana, Beatriz, conta-nos lá, vamos terminar as nossas aulas, conta-nos lá qual é o programa deste fim de semana. Então, este fim de semana, mais ou menos esta semana, nós decidimos concentrar tudo um bocadinho mais na nossa equipa, já que trouxemos tantos convidados nesta última semana, por agora, decidimos então dar só 2 aulas de balé clássico. Eu vou dar a alunos dos 10 aos 14 anos e o Francisco a mais de 15. A aula é no sábado, dia 20, das 10h30 às 11h30. E quem quiser se inscrever, sim, é no nosso e-mail geral@estrelasbalé-nacional.pt. Momento da publicidade. E o que é que é preciso dizer? O que é que é preciso escrever? Nome, idade, que aula é que... Quer dizer, mais pela idade, nós já sabemos que aula é que é. Sim, pela idade agora já... Sim, só há balé. Este fim de semana só há balé clássico. É isso. Momento de publicidade, done. Feito. Olha, e foi muito natural. Não foi às vezes eu enfio um bocado a ferros. Aqui, gente, 2 meses de prática, isto é claro, fica quase bem, Cristina Ferreira e Goxa. Claro, é verdade. 2 meses a assistir a conversas. Sim. Eu há bocado só queria dizer uma coisa que achei, quando a Catarina estava a dizer que trouxemos os convidados e que eles partilharam a sua história, as crianças podem ver como é que é possível fazer da dança uma carreira. Eu acho que foi muito bom, por exemplo, nós trazemos os convidados mesmo para isso, porque cada convidado teve um percurso diferente, não há só um caminho para chegar a ser bailarino profissional, há imensos caminhos, só que não são muito bem conhecidos, então acho que fizemos um bom trabalho a divulgar esse aspecto, também para as pessoas poderem tirar como exemplo e verem que há imensas opções, não é preciso só começar aqui, não, há imensos caminhos que podemos ter. E eu acho que também muitos dos nossos convidados também nos mostraram que
nem sempre nós fazemos as melhores opções no nosso percurso na dança, porque também nós E não é sabemos normal, quais é são. normal. Exato, porque nós não sabemos quais são as melhores opções e acho que na nossa carreira, especialmente, nós arriscamos muito. Nós vamos para o desconhecido e vemos o que é que pode sair e o que é que pode surgir, e às vezes corre bem e às vezes corre mal, e é como as situações Não da corre vida. mal, corre menos bem. Corre menos bem. Pronto, uma pessoa aprende sempre ali com os erros, vai É isso, pelo sempre. menos consegues retirar alguma coisa. E por falar em retirar alguma coisa, contem-me vocês, como é que foi para vocês estarem inseridas dentro destas aulas online. Eu também dei algumas aulas online, pouquíssimas comparado com o que vocês fizeram, portanto, pá, que cara é esse? Sem dúvida, comparado com o que nós demos. Fizemos. Sim, sim. Então Sim, contem-me sem lá dúvida. o que é que acharam dessa experiência. Também aulas online não são bem aulas, não é? Não são bem, não tem nada a ver com aulas presenciais. Se calhar começa tu, Tita, por me dizer o que é que sentiste em ter esse privilégio de estar a trabalhar com crianças motivadas, já de se dizer que foram sempre crianças muito motivadas, muito atentas, que eram sempre de maiozinho e com as coisas todas prontas para começar Sim, às 10 e sim, meia da manhã. Portanto, sim. crianças muito atentas, sempre muito queridas. Como é que foi para ti estar a trabalhar com as crianças? Bem, o Francisco e a Beatriz, isto é mais para as pessoas que estão a assistir neste momento, quando o Francisco me veio com. O Francisco gosta de largar assim os assuntos tipo bomba. Bomba, eu E ele chego, chegou-se, mando. e ele chegou-se um dia ao pé de mim e disse: Olha, Catarina, tu vais começar a dar aulas de contemporâneo. E eu, desculpa, assim, largar uma bomba. E eu fiquei, ok, está bem. Eu nunca tinha dado aulas a ninguém, mesmo a ninguém, não sou professora, eu própria ainda estou a aprender. Mas quando dei a minha primeira aula, tive poucas alunas na minha primeira aula, acho que eram 10 Uhum. no máximo, nem tanto, mas elas estavam todas tão motivadas e empenhadas que me deixaram confortável em fazê-lo. As semanas foram passando e eu dei aulas durante ainda várias semanas, eu acho que dei aulas mais do que um mês seguido, acho eu. Uhum. E as minhas alunas, eu agora posso dizer as minhas alunas, que vieram todos os sábados à mesma hora fazer aula comigo, foi sem dúvida. Eu descobri uma paixão nova por ser professora. Eu sempre disse que não queria ser professora porque iria ser muito exigente e iria ser uma péssima professora. A minha mãe também disse isso, eu era demasiado perfeccionista, as minhas alunas iam sofrer imenso nas minhas mãos. Mas atualmente, e graças a este projeto e ao Francisco me ter puxado a dar aulas, eu descobri aqui uma nova paixão, um novo bichinho para ser professora. Um Eu dia acho, destes, quem sabe? eu acho tão querido, porque normalmente eu depois andava sempre a ver as aulas enquanto vocês estavam a dar, não é? E eu acho tão querido, e eu próprio às vezes dizia isso, que havia alunas que vinham todos os fins de semana. Desde a primeira vez que Sim, fizeram, sim. apareciam lá. Existiam muitas caras novas, sempre, e ainda bem, e é isso que nós também queremos, chegar a gente nova, mas foi tão bom ver que havia caras repetidas e com o mesmo entusiasmo ou até mais. Beatriz, para ti, como é que sentiste esta experiência? Hum, foi mais ou menos como a Catarina Foi uma explicou. bomba? Foi daquelas. Porque nós tínhamos uma convidada que dava sempre aula de balé Os dos mais 10 aos pequenos. 14, sim. E ela depois não pôde e foi do género: Beatriz, precisamos de alguém, tens que saltar tu e tem que ser. E foi naquela de, ai, Foi escolha. eu Ou nunca, salto por eu ou exemplo, salta a Beatriz. Portanto, salta a Beatriz. sim, pronto, mais ou menos isso. Mas tenho que admitir que nunca me senti nem preparada para dar uma aula, não sou professora, não, nunca tinha dado nenhuma aula, especialmente eu acho que dar uma aula a crianças é muito mais difícil do que se eu fosse dar uma aula para o meu nível, porque, por exemplo, eu tive que estar a criar os exercícios e eu dava por mim, ai não, espera que isto é muito difícil, eu não posso fazer isto. Então foi super. Sentiste assim, foste construindo uma escala. Pronto, eu vou dizer isto porque eu sei, não é? Mas tu na primeira aula vais observando e vais vendo se está a ser muito Sim, sim, difícil, se sim. não está. E também numa idade difícil, porque dos 10 aos 14 pode haver ali alguma discrepância de Sim, níveis. sim. Portanto, como é que foi gerir essas idades na mesma aula?
Foi difícil. Mas como Ela não também mente, ela diz é, logo, é difícil. foi Foi difícil. difícil. Mas como também é online, não é presencial, eu acho que fiz o máximo que eu podia, era dar os exercícios, tentar dar o máximo de correções que eu via, mas, por exemplo, houve aulas que eu tinha para aí 60 alunos, é impossível dar uma Sim. correção a cada um, mas foi um processo, foi difícil, mas no fim foi gratificante. No fim, E que ainda não chegou ao fim, ainda vai chegar ao fim o sim, teu. sim, sim, ainda vou dar Uma. uma aula e ainda me sinto sempre super nervosa no início das aulas e quando estou a dar os exercícios tento sempre, ai, será que eu expliquei bem? Mas depois eles percebem sempre e eu faço sempre a técnica do quem percebeu faça ficha e eu acho que as crianças Isso é o melhor que nós Só aprendemos. vão É quem sempre. percebeu, faça ficha assim para a câmera. Claro, Porque quem por não acaso percebeu, baixa. É sempre é assim. triste termos isso, porque numa aula online estamos a falar para um computador e não por exemplo, eu aqui estou-vos a ver às duas claramente, não é? Estou-vos a ver muito bem, mas o som deles está desligado. Portanto, a não ser que alguém tenha uma major dúvida e ligue para perguntar, como por exemplo aconteceu várias vezes, Já aconteceu, sim. professora, Sim. posso ir à casa de banho? Sim, Pergunta na minha recorrente. primeira aula. Pergunta E é muito recorrente era para estranho ouvir as crianças a dizer Chamarem professora, professora, professora. sim. Eu? É isso. Mas, Nenhum de mas nós é Triste. professor. Naquele momento sim, estamos a ensinar alguma coisa, mas eu até penso que nestas aulas online, pelo menos o meu intuito não é bem ensinar nada novo. É manter as crianças motivadas. Sim, sim, sim. Ninguém aprende a andar de bicicleta por videochamada. Eu não consigo dizer, olha, senta-te lá em cima do selim, põe equilibra, as mãozinhas à frente, equilibra e começa a dá aos pedalar. pedais. Não se faz assim, não é? Tem que ser uma coisa e por isso é que nós também decidimos começar com os 10 anos, porque são uma idade em que já percebem mais ou menos o que é preciso fazer. Eu acho que daí é que nós temos que retirar a ideia de, pronto, as crianças de certeza que gostam de estar a ouvir uma voz diferente do que a professora deles, normalmente, gostam, as correções são as mesmas, de certeza absoluta, que eles ouvem na escola, não é? Mas As outras correções costumam ser diferentes. sempre. Sim, Eu outras acho também que diferentes. sempre que temos pelo menos nós, como alunos, sempre que vem um professor novo, havia sempre outra correção diferente que se calhar nunca tinham ouvido, acho eu. Olha, Também temos é aqui uma a mais-valia. Sofia. A Sofia está aqui a comentar e diz assim: tenho alunas a frequentar que adoram. Só pela experiência de ter outro professor e outros estímulos, será sempre positivo. Alguma coisa há de ficar. Portanto, é mesmo nisso que nós acreditamos, que na realidade não estamos ali para ensinar nada novo. Estamos ali para motivar as crianças, para alegrar o sábado deles, que têm que ficar em casa e não podem sair, não podem estar com os amigos. É uma forma de mexerem um bocadinho, de fazerem exercício, que é mega importante durante a quarentena, e de se manterem motivados, não acham, meninas? Não, sim, acho que todos nós concordamos plenamente. Acho que as nossas Se aulas. concordam, façam isto à câmara. Mete os dedos para cima. Eu acho que as nossas aulas não eram de todo, pelo menos as minhas aulas de contemporânea, eu sem dúvida tive uma dificuldade em perceber em que nível é que as minhas alunas estariam e tentar pôr-me um bocado na pele delas de quando eu tinha 10 e dos 10 aos 14, o que é que eu andava a fazer. E eu acho que o meu objetivo foi sempre que eles se divertissem e que num espaço limitado que eles tivessem, conseguissem mexer o máximo possível. E eu acho que, para quem assistiu às minhas aulas, o Francisco e a Beatriz ambos os fizeram, eu acho que todos eles sabem que eu sou aquele tipo de professora que dá muitos exemplos. Eu gosto de comparar um movimento com coisas do dia a dia para eles perceberem. E eu espero que as pessoas que tenham frequentado as minhas aulas guardem isso na memória, que talvez quando forem fazer uma aula de um professor nas escolas dela e o movimento seja idêntico, eles se calhar comparem, espera, se calhar este movimento é parecido como, sei lá, abrir uma torneira ou assim, que são coisas parvas que eu normalmente digo na minha aula, mas que São funcionam e coisas que do nosso dia a ajudam. dia, do nosso dia a dia. Sim. Não, mas que ajuda muito. Sim, porque eles também percebem qual é que é o movimento, se calhar, porque também estando numa câmara, estando do outro lado e não estando presencialmente e vê-lo com os meus próprios olhos ali, carne e osso ao meu lado, se calhar é difícil também ver eles perceberem o que é que eu estou a fazer atrás de uma câmara. E se calhar dar os exemplos de uma torneira a abrir ou pegar numa chávena ou qualquer coisa, dar-lhes uma percepção melhor do que o que eu quero explicar. Há alguma coisa que vocês queiram falar em específico? Algum tema que queiram abordar? Só estejam atentos para as novidades. Claro, eu aquelas coisas quero que falar dizem sempre. disso. Eu quero falar disso, porque nós,
agora, e já podemos falar, ai não, temos de fazer uma coisa super importante, que é agradecer a toda a gente, porque a nossa angariação de PPL terminou. Opa, é verdade que nós decidimos não fazer publicação e falar assim. A nossa angariação do PPL terminou e foi um grande sucesso. E queríamos agradecer a toda a gente que nos apoiou, a toda a gente que fez a sua doação e que esteve connosco. Algumas pessoas que faziam aulas, sim, e outros que eram só apoiantes. Portanto, temos muito a agradecer-vos, porque agora sim vamos poder começar a dar início realmente ao nosso projeto, ainda mais, e se tudo correr bem, conseguir chegar a mais pessoas e a mais sítios. Portanto, muito obrigado a todos mesmo que nos ajudaram na nossa angariação. E a angariação continua a decorrer através do MBWay até ao fim das aulas, mas já para dizer que foi um grande sucesso. E agora a Esmeralda pergunta aqui no chat. Novidades. Novidades. Claro que sim. E nós também. dizemos assim, novidades. Quem é que quer falar das sem dúvida. novidades? Mas não podem desvendar muito, tem que ser uma coisa leve. Então isto vai ser complicado. Vai ser complicado, Não mas sei é uma não. coisa muito fixe, vou dizer fixe. É uma coisa muito fixe que vai acontecer, que vai juntar o país inteiro, não é verdade? Eu acho que nós podemos, em vez Incluindo de... ilhas, incluindo ilhas. Incluindo ilhas. Nós não Mas nos esquecemos de ninguém. Eu acho que nós podemos, não, acho que não devemos dizer o que é, assim, para deixar um Não, bocado não o vamos suspense. Podemos dizer que é algo parecido com... Não digas que é parecido com... Lá vai ela com as comparações, é parecido com abrir uma torneira, vai ela dizer agora. É parecido com abrir uma torneira. Não, mas... Vai ser online. Vai ser... Não, mas isso é garantido que vai ser online. Porque... Pronto, ainda não estamos naquela fase de. Pronto, ainda não podemos fazer. Sim, porque Apesar de gostávamos Presencial. muito que sim. nem estamos todos no mesmo país, o que torna a situação aqui um bocadinho Um mais bocadinho, complicada. Mas Sim. isso também, vocês não acham que isso, pronto, agora obviamente que já fui para outra, vocês não acham que isso também é uma coisa interessante de se debater, a forma como nós temos, apesar de que agora todas as reuniões têm que ser por Zoom, não são presenciais, mas nós até o nosso horário é diferente, não é? Nós temos diferenças de horário de país, não é? E como é que vocês sentiram de ter que organizar estas coisas? O único momento em que nós estivemos juntos foi na passagem de ano e não falámos sobre trabalho. Portanto, sempre que tratámos de trabalho foi afastados. Não, mas nós tivemos uma reunião. Foi quando tratámos do PPL. É verdade, tivemos uma reunião aqui. Nós ainda só tivemos tipo uma vez Uma juntos a reunião falar sobre o presencial, projeto. exato. Sim, não, uma reunião juntos presencial. Nós Presencial, normalmente sim. fala. Então, e como é que acham que é falar? Sim, e já foi desde janeiro que lançámos isto. E como é que acham que é ter que tratar deste projeto assim, também nós no online, com estas diferenças de horários? Vou dar uma novidade. É difícil. Nada que já tivéssemos falado antes. É difícil. Porque às vezes é coisas. Por exemplo, criar coisas é muito sobre brainstorming, dar ideias. Por exemplo, às vezes queremos transmitir uma ideia a outra pessoa e a pessoa não está a perceber como é que é para fazer e não é do género. Por exemplo, sei que muitas empresas e muita gente teve que estar a ter reuniões de trabalho pelo Zoom, como em empresas e tudo mais de outros assuntos, mas mesmo assim, não sei. Por exemplo, ok, é uma empresa, mas toda a gente vive em Portugal e se houver um problema assim maior, as pessoas sempre podiam ir ao espaço da empresa e, sei lá, dar um papel, um documento, falar em pessoa, mas nós não temos mesmo essa opção. Então, quando se tem que criar um tinha que vídeo, ser. por exemplo, e normalmente é a Beatriz que está por trás disso, Pois, a única isso é forma é complicado. ela está a criar o vídeo e está a partilhar a tela para nós conseguirmos ver. Gente, vocês sabem o que é perceber-se zero. Não se percebe Sim, porque nada. depois o A vídeo que eu internet estou a mostrar está tipo, está todo está cortado. tudo cortado, todo parece a mudado. boneca do quebra-nozes. E também quando temos que fazer coisas de publicidade ou para publicar nas nossas redes sociais, por exemplo, Sim. história engraçada. Vamos passar para as histórias engraçadas, porque pronto, Hashtag história nós engraçada. adoramos. E parênteses. E parênteses. Quando nós decidimos que Eu até tenho íamos... medo. É, né? Ela O que é que ela vai contar. contar para aqui? Não, quando... Não é nada de mal, não estejam preocupados. Quando nós decidimos que íamos lançar as nossas redes sociais,
ok? Nós decidimos que queríamos publicar uma fotografia de cada membro da nossa equipa, ou seja, eu, o Francisco e a Beatriz. E nós decidimos isso na reunião, na única reunião presencial que nós tivemos. Isso mesmo. E tirámos E fotografia também, fizemos sessão fotográfica aqui sim, para. sim, mas pronto, eu achei que eu, como diretora da organização, eu não queria ter uma foto artística como o Francisco e a Beatriz têm, por isso eu queria uma coisa mais séria, mais sóbria, mais a minha cara. Nós fizemos toda uma sessão fotográfica em causa do Francisco, que não correu muito bem, vamos dizer, não foi um Novidade! sucesso. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Então, eu entretanto voltei para Roterdão e o que é que aconteceu? Foi toda uma montagem de um cenário, tirar coisas da parede, videochamada com o Francisco, a dizer achas que esta está boa, achas que esta está Sim, má. isso é o grande problema das fotografias. Imaginem fazer posts, imaginem, estou a falar para o nosso público, fazer posts para o Instagram, eu estou lá a editar e depois mando e respondem a letra um bocadinho mais para a direita. E vou lá editar outra vez e volto. A fotografia se calhar pode estar invertida e vou lá editar outra vez e volto. Mete um bocadinho maior e vou lá editar. É sempre assim, tudo funciona assim, porque nós estamos a tentar É por funcionar. tentativas. É Tentativa tentativa e e erro. erro. Total. É tentativa e erro. Uma pessoa faz uma coisa e, obviamente, ainda bem que somos três para desempatar a coisa. Mas tenho a dizer que este sim. desempate é muito mal feito, que normalmente elas juntam-se as duas contra mim e nunca querem fazer nada do que eu quero. Portanto, isto aqui normalmente desempata-se muito facilmente. Não, tu trazes uma ideia e não nos Eu Aperfeiçoar. trago assim uma Fazemos pedra. assim e Eu depois trago assim uma fica. pedra e vocês estão pique a Isso. moldar para E aquilo depois que fica era. uma coisa como deve de ser, no final. É verdade, Por isso é que é somos verdade. três. E Sim, está a por isso é que somos resultar três e bem. é isso. E está até agora, pelo que parece, está a resultar bem. Portanto, vamos fechar o nosso parênteses e a nossa hashtag História engraçada. da história engraçada. Pronto. E vamos então passar outra vez às novidades. Eu não sei muito que podemos A volta contar. que isto deu. Voltámos É, às isto novidades. foi dar tipo, estás a ver o farol da Barra? Nada a ver. Foi mais ou menos isso. Completamente, porque nós Não, somos isto todos é- de Aveiro e percebemos Isto já parece Sim. as nossas reuniões. Nós começamos num tópico, já estamos a falar de outra coisa De qualquer outra coisa, sim. e distraímos-nos e pronto. Novidade. Então, voltando Mais aqui às novidades, não sei, isto eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. É assim uma grande produção que estamos a fazer, junta muitos sítios do nosso país, como eu já disse, junta ilhas também. Portanto, considero isto assim uma grande produção. O que é que se pode dizer? A seguir vamos É mais revelar uma um coisa bocadinho. é mais uma coisa para divulgar. Uhum. Tem um intuito de divulgação. E eu A- acho que a- não podemos dizer muito mais, Mas sinceramente. não dá para dizer muito mais, não, porque Pois senão não, isto, não dá. porque uma pessoa tenta levantar um bocadinho do véu, isto já se destapa tudo. Não, o que nós podemos dizer é fiquem atentos às Fiquem nossas redes atentos. sociais, nós vamos dando Logo a seguir à notícias. live, Logo vamos assim, ter, Nós já live. vamos deixar assim Já um vai assim pozinho um sneak peek do que vem mais ou aí. menos do que vem aí. sim, eu acho que acho que vamos conseguir transmitir a nossa mensagem que nós queremos durante este tempo que estamos a trabalhar nesse projeto, que é mesmo unir o país, como já fizemos durante vários fins de semana, toda a gente junta nas mesmas aulas, toda a gente junta aqui nas conversas. Portanto, vem mais uma vez de encontro com isso. Meninas, não sei se Divulgar o querem. talento nacional jovem. Sim, não sei Sim. se querem falar de alguma coisa mais em específico. Daí que bocado aproximamos de uma horinha de conversa, que é o nosso normal. Tem algum tema que queiram debater? Não, só se alguém quiser fazer uma pergunta assim. Há alguma rapidinha, pergunta, se alguém quiser direta, fazer, agora, sim, É agora ou mas calo para sempre. é agora ou nunca. Não se calem para sempre, que nós sim, não se gostamos. calem para sempre, Nós nós gostamos gostamos muito de vocês. dos vossos comentários e da vossa E opinião. da- Pronto, meninas, olha, eu mais uma vez quero agradecer e espero que vocês também façam o mesmo. Quero agradecer a toda a gente que esteve connosco até aqui, agradecer a todos os nossos convidados que participaram nas conversas, participaram todas as nas aulas. mensagens de incentivo, toda a gente que acredita no nosso projeto, que acredita em três jovens que estão a tentar levar mais Gaiatos, vamos dizer conhecimento gaiatos. a jovens. A todas as doações, a todas as presenças nas aulas, acho que a toda a gente em geral que eu acho que também nós devemos agradecer até àqueles que nos ouviram, só nós a reclamarmos, eu não tenho tempo para nada, eu tenho este projeto, mas eu quero que isto aconteça, e aqueles que simplesmente estiveram lá para nos dar apoio e que acreditaram em nós, e nós vimos
vários ex-colegas nossos do conservatório, até tivemos colegas nossos a fazer aulas connosco, a mandarem-nos mensagens, ex-alunos do conservatório com quem, aqueles que nós nunca falámos, que só vimos no corredor e que admirávamos, que nos vieram dizer e dar os parabéns pela nossa iniciativa, pelo nosso projeto. E eu acho que isso foi sem dúvida o que nos fez continuar e seguir em frente Sim. e Uma fez-nos forma de Foi também uma grande motivação. motivação. acreditar Nossa, que nós éramos Beatriz, estamos capazes de fazer conectados. isso. Vocês os Pá. dois. É muita conexão. Se as pessoas soubessem estes dois gêmeos siameses e eu aqui. Separados. Às vezes falamos um Sim. bocadinho a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que é isso, foi termos este apoio todo de tanta gente. Também dizer, por exemplo, em 2 meses a nossa página do Instagram conseguiu alcançar mais de 700 pessoas e isso para nós é muitíssimo importante porque é mesmo esse o nosso objetivo, alcançar pessoas, e recebemos sempre muitos comentários positivos, muitas pessoas interessadas em ver no que é que este projeto podia dar. Portanto, isso é a nossa motivação mesmo. Queria agradecer-vos agora a vocês as duas, que estamos os 3 lado a lado neste projeto. Estivemos os 3 lado a lado nesta conversa. Quer dizer, lado a lado, eu por cima e vocês aqui Assim, um de bocado por baixo. baixo. Vocês é que estão mais a Quer lado. dizer, lado a lado, mas com Bia- muitos quilómetros de distância. Sim, com muitos quilómetros. Mas muitos é quilómetros. assim que nós funcionamos, é lado a lado, com muitos quilómetros de distância. Muito obrigado às duas por terem estado aqui connosco hoje, connosco que tiveram a ver a live. E Beatriz, vemo-nos sábado. Catarina, vemo-nos sábado. Isto é tudo mentira, porque nós depois vamos ter a continuar a falar. Mais reunião. Sim, Mais sim, reunião. nós falamos todos Mas- os dias. Mas nós vemos com o nosso público sábado, que é isso que nos interessa para a nossa última aula. Eu e a Beatriz a dar aula, a Beatriz dos 10 aos 14 e eu dos mais de 15, às 10h30 da manhã de sábado, para se inscreverem geral@estrelasbalé-nacional.pt. Basta o vosso nome, idade e em que escola é que andam. Muito obrigado, meninas. Obrigada. Obrigada, Beijinho.